paz, eu sou o evangelista Luiz da Assembleia de Deus Novo Tempo e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então deixe o seu like, se inscreva e toque o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você será automaticamente notificado. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2, que tem por tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 14, e Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Então vamos lá. Existem duas portas espirituais, a porta do céu e a porta do inferno. E para entrar pela porta larga é fácil. É somente não fazer nada para poder entrar pela porta larga. E para entrar pela porta estreita já é mais difícil. Por quê? Porque requer mais cuidado, esforço e renúncia dos prazeres desta vida. A porta estreita, ela não é uma opção. Não existe outra porta para que eu possa entrar que me conduza ao céu. A porta estreita é a única porta que nos conduz ao céu até a presença de Deus, nosso Pai. Então, nós devemos levar em conta também o caminho que nos levará ao céu. Em João, capítulo 14, versículo 6, olha o que o Senhor Jesus nos orienta. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, é por esse caminho que devemos seguir. Muitas pessoas preferem pegar um atalho, por ser um percurso menor, mas nem sempre o atalho vai nos levar ao nosso destino. Na maioria das vezes, nós nos perdemos porque pegamos um atalho. E o atalho, ele tem isso daí com ele. Muitas das vezes você entra para pegar um atalho, para encurtar o caminho, para você poder chegar mais rápido ao seu destino, e muitas das vezes o atalho te deixa perdido. E para chegar ao céu, nós não podemos pegar nenhum atalho, porque nós iremos nos perder. Então, o que devemos fazer? Nós devemos, sim, seguir pelo caminho. E você pode argumentar, mas o caminho é mais longo. Pode ser mais longo em alguns casos, mas com certeza é o caminho mais seguro. O tópico de número 1 diz assim: portas e caminhos. Subtópico de número 1, a porta estreita. As cidades daquela época, elas eram fortificadas pelos seus muros. Quanto mais altos e largos fossem os seus muros, menores eram as chances de serem invadidas pelos inimigos. E nós podemos ver o exemplo da cidade de Troia. A cidade, ela era impenetrável por causa da sua muralha. E os gregos só conseguiram invadi-la por causa de uma estratégia que eles tomaram, enviando um cavalo de madeira como presente para os troianos. E dentro desse cavalo estavam alguns soldados gregos. E quando os troianos pensaram que tinha ganho a batalha, que eles comemoraram a noite inteira, se embebedando e relaxando e dormindo, o que aconteceu? Saíram de dentro daquele cavalo os soldados gregos, e assim eles tomaram a cidade. Agora veja o que nós podemos, através dessa história do cavalo de Troia, como nós conhecemos, nós podemos aplicar essa história para a nossa vida espiritual. Como servos do Senhor Jesus, nós estamos cercados por uma muralha intransponível, uma muralha impenetrável. E o inimigo das nossas almas não consegue passar por ela. E o que ele faz?
ele nos oferece presentes, os manjares dessa vida. E uma vez que aceitamos esses presentes que o inimigo nos oferece, nós iremos dar brecha para que ele invada e destrua a nossa vida. Por isso devemos sempre estarmos em alerta. A porta que ficava nesses muros também era muito estreita, para que um exército não pudesse passar por ela, e só uma pessoa de cada vez. E essa porta, ela precisava ser extremamente forte para resistir uma possível invasão do adversário. E trazendo para a nossa vida, a porta estreita é uma porta firme. E podemos colocar a nossa confiança nela. E para nós, essa porta estreita tem um nome, se chama Jesus Cristo. Subtópico de número 2, o caminho apertado. O caminho apertado nos leva a praticar alguns ensinamentos de Jesus, como amar os nossos inimigos. Amar uma pessoa boa não é difícil, não é mesmo? Difícil é amar aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, que tenta te prejudicar, que inventa calúnias ao seu respeito, que torce pelo seu fracasso. E não é fácil, mas se nós seguimos pelo caminho apertado, nós precisamos amá-los. Veja o que diz a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir a paz com todos aqui significa que ainda que alguém não tenha paz comigo, eu preciso ter paz com ela. E outra coisa também que nós precisamos praticar, se nós seguirmos a porta estreita, não praticar a hipocrisia. Nós não devemos ser como os fariseus, que exigiam das pessoas a prática das leis, mas eles mesmos não praticavam a lei. Ou seja, eles até praticavam alguma parte da lei que lhes cabiam, mas o restante eles exigiam que as outras pessoas deveriam cumprir. Nós devemos fazer aquilo que falamos, porque é muito fácil falarmos mal de alguém ou de alguma religião e às vezes estarmos praticando, fazendo igual a eles ou até mesmo pior que eles. Uma coisa que nós devemos praticar, irmãos, é praticar a nossa verdade. Nós devemos ser verdadeiros. Se nós estamos seguindo essa porta estreita que se chama Jesus, eu não posso falar uma coisa e fazer o contrário. Eu não posso exigir dos outros e não fazer aquilo que eu estou exigindo. Isso se chama hipocrisia. E nós devemos ser verdadeiros nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Outra coisa que se nós estamos seguindo a porta estreita, que nós não devemos fazer é acumular tesouro na terra. Nós devemos sim acumular tesouros no céu. Não é pecado nenhum ajuntar dinheiro aqui na terra. Você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você viajar, você ter dinheiro no banco, você comer do bom e do melhor dessa terra, não é pecado nenhum isso daí. O pecado é colocarmos o nosso coração nas riquezas. Ora, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Salomão, Davi, todos esses homens de Deus eram ricos. E isso nunca foi um pecado. Entretanto, o nosso foco não é e nem deve ser acumular tesouro aqui na terra. Veja o que o Senhor Jesus nos orienta. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então veja, não é pecado, né? Torno a dizer, não é pecado ter riqueza aqui na terra. Só que isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Agora, quando nós acumulamos tesouro no céu, isso vai ser eterno, é para toda a eternidade. Subtópico de número 3. Porta larga e caminho espaçoso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não dá para sermos amigos dos dois, do mundo e de Deus. Agora, é importante deixar bem claro aqui que esse mundo que Tiago está se referindo é o sistema mundano. São os princípios e valores que estão corrompidos pelo inimigo. As pessoas que estão entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho largo, elas não estão fazendo a vontade de Deus, mas sim fazendo a vontade do inimigo. O padrão do mundo não pode ser o padrão nosso, o padrão daquele que serve a porta estreita que é Jesus. Porque o mundo, nós vemos aí, irmãos, eles têm uma ideologia totalmente diferente da nossa. Eles apoiam o aborto, eles apoiam a liberação de drogas e várias tantas outras. Então, isso daí, nós, como servos do Senhor Jesus, nós não podemos de maneira alguma compactuar com isso. Nós não podemos de maneira nenhuma ter amizade com esse tipo de coisas, ok? Tópico de número 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Subtópico 1. Uma porta aberta, porém difícil. Quando nós vemos uma porta aberta, a tendência qual é? É de darmos uma olhada e até mesmo de entrarmos por essa porta. Por quê? Porque ela está aberta. Quando vamos na casa de um amigo, que nós temos uma certa intimidade, e nós vemos a porta aberta, é normal de nós entrarmos. Por quê? Porque nós temos uma certa intimidade com esse nosso amigo. E a porta aberta, ela nos dá uma ideia de liberdade, uma ideia de pode entrar. Porém, a porta estreita, ela está escancarada para qualquer que quiser passar por ela. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, elas não querem entrar por essa porta estreita. Por quê? Para entrar nessa porta estreita, tem que negar a si mesmo. E renunciar a si mesmo é muito difícil. A porta estreita, ela está aberta. E a porta larga também está aberta. Porém, vemos que algumas pessoas, elas optam por entrar pela porta larga. E por que isso? Simples. Porque a porta larga não exige nada da pessoa. A pessoa pode entrar de qualquer jeito e permanecer do mesmo jeito. Na porta larga não existe renúncia. Não precisa negar a si mesmo. E uma coisa muito difícil de se fazer é negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É negar as paixões da carne, é negar a fraqueza da carne, é negar em fazer a vontade da carne. E isso é muito difícil. E é por causa disso que muitas pessoas estão deixando de entrar pela porta estreita que é Cristo e preferindo entrar pela porta larga que conduz à perdição. Subtópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes.
A porta larga oferece os prazeres da carne, das festas ilícitas, das drogas, sexo antes do casamento, fornicação, adultério e tantas outras coisas que não agradam ao Senhor. Mas quais são as consequências desta porta larga? Aqui na Terra, uma das consequências da porta larga são as ilusões da vida. Por quê? Porque muitas vezes, nessas festas, de orgias, onde se pode tudo, as pessoas fazem algo ilícito. E esse algo ilícito que as pessoas praticam nessas determinadas festas, nessas orgias, elas vão se arrepender para o resto da sua vida. E isso é o melhor que pode acontecer. Se parece que isso é o pior, isso ainda é o melhor que pode acontecer com essa pessoa que entra por essa porta larga. Por quê? O que é o pior? É a pessoa continuar, é a pessoa passar a viver nessa vida, praticando todas essas coisas, entrando nessa porta larga e perder a sua salvação em Cristo. As oportunidades da porta larga são atraentes por causa dos prazeres da carne. E por isso, muitas pessoas estão entrando por ela, porque não querem negar a si mesmo, não querem renunciar os prazeres da carne. Subtópico de número 3. As razões das exigências. Existe uma questão que é chamado efeito manada. Esse efeito significa ir pela maioria. Nós podemos ir pela maioria e sim, devemos ir na contramão da maioria. Ou seja, não podemos ir pela opinião e por onde a maioria está indo. Nós temos que sempre, como cristãos, como seguidores da porta estreita, que se chama Cristo, ir na contramão da maioria. E ir na contramão da maioria é muito difícil. Por quê? Entra na questão do prazer. As pessoas estão fazendo por prazer. Isto também é prazeroso para mim, mas não vou fazer isso. É ir na contramão da maioria. Olha o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos alerta. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, tudo está aí. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou permitido para fazer qualquer coisa. Só que eu, como servo do Senhor, eu, como seguidor da porta estreita, tem coisas que não me convém fazer. Tem coisas, tem lugares que não me convém de entrar. Tem muitas coisas que não convém que eu participe. Tudo me é lícito, mas eu escolho o que eu devo ou não fazer. Por quê? Porque eu agora não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou livre através do sangue de Jesus. E essa liberdade que eu conquistei em Cristo, através da cruz, me dá o direito de escolher fazer alguma coisa ou não fazer. E tem também a questão da transformação interior. Foi como o que aconteceu com Saulo e depois passou a Paulo, e também o que aconteceu com Zaqueu. E nós conseguimos enxergar só o exterior. Nós olhamos para a pessoa e conseguimos ver só o lado de fora, só o exterior da pessoa. Agora, mostrar o exterior é muito fácil. E muitas vezes nós nos enganamos em julgar as pessoas pela aparência. Nós olhamos uma pessoa, olha aquela pessoa como que ela está vestida e coisa e tal, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus,
mas o seu interior não corresponde o que ela mostra por fora. E também vice-versa. Então é por isso que nós temos que tomarmos muito cuidado em julgar. Porque melhor seria que nós não julgássemos, porque Jesus fala que só há um juiz, e só ele pode julgar, que é Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Subtópico 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. O subtópico 1 diz assim: arrependimento de pecados. O arrependimento bíblico não é uma questão emocional. Ou seja, a pessoa chega na igreja, ela é envolvida pelo ambiente, envolvida pelos louvores, envolvida pela palavra, e emocionalmente essa pessoa vai e aceita a Cristo como Salvador. Arrependimento, irmão, ele não é emocional. E como que nós podemos saber se uma pessoa aceitou a Cristo de todo o seu coração? Como sabemos se realmente ela está arrependida dos seus pecados? É quando há uma mudança no seu caráter. Quando ela muda tanto na questão moral quanto na questão mental. Outrora, ela fazia uma coisa e agora ela não faz mais. Por quê? Porque arrepender é mudar de direção, é mudar de caminho. Então, quando nós vemos uma pessoa que aceitou a Cristo e ela deixou de fazer aquelas coisas que ela fazia no passado que desagradava ao Senhor, aí sim, nós observamos e vemos que realmente aquela pessoa aceitou a Cristo de todo o seu coração e está arrependida dos seus pecados. Porque é muito fácil eu entrar numa igreja, levantar a mão, aceitar a Cristo, mas continuar praticando as coisas que eu praticava. Se não houver arrependimento, não houve conversão. Subtópico de número 2. Confissão de pecados. O mundo cristão, de modo geral, se esquece de um detalhe muito importante, que é a confissão de pecados. Quando pecamos contra alguém, nós temos que ir até essa pessoa e confessar o nosso erro e pedir perdão a esta pessoa e também pedir perdão ao Senhor. Isso é o correto a se fazer. Isso é que a Bíblia nos orienta a fazer. Só que acontece o seguinte: algumas pessoas pecam contra alguém e vai pedir perdão somente a Deus. Isso está errado. Nós temos que pedir perdão à pessoa que nós pecamos e também perdão ao Senhor. A falta de perdão é um pecado que não tem perdão. Olha que interessante isso aí. Olha o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então não é somente confessar os seus pecados, é confessar e deixá-los. Aí sim encontrará a misericórdia do Senhor. Subtópico de número 3. Produzindo frutos de arrependimento. Somente confessar o pecado não é prova de que houve mudança de vida. É preciso que haja demonstração de que houve uma verdadeira conversão a Cristo. Assim como foi com a vida de Zaqueu, que está lá em Lucas,
capítulo 18, versículo 8, que diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou veja, ali houve realmente uma conversão, ali houve realmente uma mudança de caráter de Zaqueu. Ele, além de se humilhar ao Senhor, ele disse: Senhor, olha, eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. E se por acaso eu tenho defraudado ou roubado alguém, ou cobrado os impostos além daquilo que era o certo, eu vou restituir a essa pessoa 4 vezes mais. Olha, que demonstração de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira transformação de caráter, essa que aconteceu com Zaqueu. É preciso confessar o pecado e deixar esse pecado. Nós fomos chamados para dar frutos de arrependimento. Só que eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, tá? Isso não quer dizer que a pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai deixar de pecar. Não. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós seremos pecadores. Só que de modo diferente. E como assim de modo diferente? Antes, nós planejávamos pecar. Hoje, o pecado é um acidente de percurso na nossa vida. Nós não planejamos pecar, mas acontece, porque estamos nesse mundo. E quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele nos impulsiona a pedirmos perdão. E por termos o Espírito Santo, nós podemos levar uma vida honesta, digna e piedosa, onde esses frutos, eles serão observados pelas pessoas e elas irão se convencer de que houve uma verdadeira mudança de vida em nós. E assim, essas pessoas, através desses frutos que elas vão ver em nós, poderão também aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha edificado e lhe ensinado bastante. E eu te espero na lição 3, querendo Deus.